E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma videoaula do nosso canal Papo com Matemática. E nessa aula iremos falar sobre o perímetro de um polígono. E como já é de costume no nosso canal, iremos também resolver algumas questões e propor outras para que vocês apliquem os conhecimentos adquiridos. Então, vamos lá iniciar mais uma videoaula. Então, gente, iniciando aqui a nossa aula, eu estou trazendo aqui para vocês o ambiente do GeoGebra, tá? Que é um software de geometria dinâmica, né? De geometria de álgebra. E eu desenhei aqui um polígono com 8 lados, ou seja, um octógono de vértices A, B, C, D, E, F, G e H, tá bom? Então aqui nós temos um octógono côncavo, ou seja, não convexo, e o que nós vamos fazer aqui é calcular o perímetro dessa figura. Vejam só, pessoal, é importante aqui a gente saber que o perímetro é uma grandeza cujas medidas, as unidades de medida, são as mesmas das medidas de comprimento, pois o perímetro nada mais é do que um comprimento, tá? Então vejam, para a gente calcular o perímetro, a gente pode calcular esse perímetro usando as medidas de metro, centímetro, decímetro, centímetro, milímetro e assim por diante. Então, como eu falei no início, todas as medidas de comprimento, tá? Qualquer medida de comprimento a gente pode utilizar para calcular a medida de um perímetro. Então vejam, eu vou pedir para o programa aqui ele calcular para a gente a distância desse ponto A até o ponto B. Observam Observem que a distância entre esses dois pontos aí, A e B, né? Se eu sair aqui do ponto A e vir até o ponto B, eu estou aqui nesse segmento de reta AB. E o software calculou aqui para mim, dizendo que esse segmento aqui, ó, AB, ele mede 9. Observa, pessoal, que para ele calcular essa medida aqui, dizer que é 9, ele está considerando cada quadradinho desse aqui como tendo aqui a medida de uma unidade de medida qualquer, tá? Então, sempre que a gente estiver trabalhando com a malha quadriculada e na questão não fizer nenhuma referência à medida, é porque a gente pode utilizar cada quadradinho da malha quadriculada sendo tá? Então, se cada quadradinho da malha quadriculada aqui vale 1, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. E assim a gente pode calcular aqui as medidas dos lados desse octógono. Observa, pedindo aqui para o programa calcular de novo, ó, de B até C, o segmento BC mede 5, o segmento CD mede 4, o segmento DE mede 2, o segmento EF também mede 2, FG também mede 2, agora de G até H a gente tem a medida 7 e o segmento HA ele mede 1, tá bem? Lembrando que aqui está tudo dentro da mesma unidade. Olha o que está acontecendo, pessoal. Vejam, se eu escolho um ponto aqui, um ponto qualquer desse meu octógono, né, um vértice aqui qualquer, e eu começo a caminhar aqui por esses segmentos de reta que contornam o octógono, o que eu estou fazendo aqui é caminhando aqui pelo perímetro dessa figura. Então vejam, se eu partir aqui desse ponto A, ó, então eu quero dar uma volta aqui na minha figura, ou seja, partir de A, dar uma volta aqui passando por todos os vértices, tá? Sempre caminhando aqui, ó, pelos lados do polígono. Então eu quero dar uma volta aqui pelos lados do polígono e voltar novamente para A. Então a gente vai estar percorrendo, ó, de A até B, de B até C, de C até D, de D até E, de E até F, de F até G, de G até H e de H até A. Então quando eu dou uma volta aqui no contorno dessa figura, tá? No contorno dessa figura, a gente está fazendo o seguinte, ó, vê só. Então, quando eu dou uma volta aqui no contorno dessa figura, a gente está trabalhando com o conceito de perímetro, tá? Então, o perímetro, ele está relacionado aqui aos lados da figura. Então, vejam, o perímetro seria nada mais, nada menos de que a soma da medida dos lados. Então, deixa eu colocar isso aqui para vocês, ó. O perímetro é a soma dos lados. Nesse caso, pessoal, quando eu escrevo soma dos lados, é soma da medida dos lados. Lembrando que os lados têm que estar aqui na mesma unidade de medida, tá bom? Então vejam só, o que é que está acontecendo aqui, ó? Se o perímetro é a soma dos lados, e eu quero saber aqui quem é o perímetro dessa figura, tá? Basta aqui a gente somar esses valores, ó.
Aqui, ó, a medida do segmento AB, que no caso aqui vale 9, tá? Aqui, ó, de B para C, a gente tem 5, tá? Depois, ó, de C para D, a gente tem aqui 4. De D para E, a gente tem 2. De E até F, nós temos mais 2. De F para G, nós temos mais 2. Depois, de G até H, nós temos 7. E por último, de H até A, nós temos 1. Então, o perímetro nada mais é do que somar a medida dos lados. Tá bem, pessoal? E o que a gente vai fazer agora é somar essas medidas e ver quanto é que vai dar esse perímetro. Então, somando aqui, ó, 9 mais 5 aqui vai dar 14. Aí, 14 mais 4 aqui, 18. Mais 2, 20. Mais 2 aqui, 22. Aqui, 24. 24 com 7, 31. E 31 mais 1 aqui, a gente vai ter 32. Então, se essas medidas aqui estivessem na unidade centímetro, o perímetro também estaria em centímetro. Então, gente, o perímetro nada mais é do que a soma das medidas dos lados de um polígono qualquer. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia que iremos utilizar, é a ideia de perímetros que iremos trabalhar para resolver aqui algumas questões, tá bem? Então, vamos lá resolver algumas aplicações, tá? Então aqui, pessoal, estou trazendo a nossa primeira aplicação e nesse exercício que envolve o conceito de perímetro, ele diz assim: a figura abaixo representa uma parte da praça da cidade que vai ser cercada com tela de arame. Quantos metros de tela, no mínimo, serão necessários? Então observe, pessoal, que para a gente calcular aqui quantos metros de tela, né? Aqui, ó, quantos metros de tela serão necessários, a gente tem que calcular aqui o perímetro desse polígono, dar uma volta no entorno dessa praça, tá? Então vejamos, deixa eu colocar aqui o nome para vocês, ó, perímetro, o que é que a gente vai ter aí nesse perímetro, tá? Pessoal. Então, nesse perímetro aqui, nós temos o seguinte, ó, vamos dizer que eu estou partindo desse ponto aqui, ó, aqui de cima, então, aqui fazendo o segmento aqui, ó, de vermelho, esse segmento aqui mede 4, não é? Então, colocando aqui o 4 para vocês, ó. Então, a gente tem 4, vindo aqui para baixo, ó, nós temos, opa, deixa eu fazer o segmento aqui para vocês. Então, vindo aqui para baixo, ó, nós temos mais 5, tá? Então, aqui, mais 5. Depois, andando para cá, a gente vai ter mais 4. Depois nós temos aqui, ó, andando aqui para baixo, nós teremos aqui mais 5, não é isso? Então, até agora, nós já percorremos 4 mais 5, mais 4, mais 5. Então, vê só, mais 4, mais 5. E, percorrendo toda a figura, ó, essa medida aqui agora, que está aqui, ó, essa medida aqui, ela vale 12, não é? Que é justamente esse 4 que tem aqui, ó, esse 4, mais esse 4, mais esse 4, não é verdade? Então, essa medida aí de baixo, a base dessa figura, aí que representa a praça, essa medida aí de baixo, ela é 12. Então, aqui nós temos 12, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, 12. Aí, agora, a medida lá de cima, né, aqui, ó, lá de cima não, desculpa, do lado esquerdo aqui, ó, nós temos mais 5, tá bom? Então, mais 5. E eu vou fechar logo a figura aqui para vocês, tá, pessoal? Nós temos aqui, ó, mais 4 para cá e mais 5 para cá. Então, vou colocar aqui mais 4, mais 5. Então, essa soma aqui vai nos dar o perímetro da figura. E é importante observar que essas medidas estão todas em metros. Por isso, eu não fiquei repetindo aí metro, metro, metro em cada valor desse, tá? Se a gente somar tudo isso aqui, né, o perímetro da figura, a gente vai encontrar aqui um total de 44 metros. Portanto, a alternativa correta para a gente é a letra C. Então, observe como as unidades de medidas aí estão todas em metros. A gente pode calcular de forma direta esse perímetro. Tá bem, pessoal? E agora eu vou trazer para vocês aqui a nossa próxima questão, tá? Então, vamos lá. Então aqui temos a nossa segunda questão de hoje, tá? Que foi uma questão que caiu no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, tá? E ela diz assim: a figura 1 mostra uma placa retangular com 9 centímetros de base e 6 centímetros de altura.
dessa placa foram retirados 4 triângulos equiláteros de 3 centímetros de lado cada um, formando a figura 2. O perímetro da figura 2 em centímetro é... Pessoal, para nos auxiliar, estou trazendo essas duas figuras aqui, tá? Com medidas aqui, ó, com as mesmas medidas que ele está dizendo lá. Vou colocar aqui para vocês, olha só. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui mede 9, tá? Que é a base do retângulo. E ele disse que a altura dele mede 6. Então, vejam, aqui mede 6, né? Ele disse que desse retângulo aqui, dos lados dele, foram retirados triângulos equiláteros. Então, observa, pessoal, o que ele fez aqui foi retirar um triângulo equilátero, para formar essa figura 2. Então, na figura 2, essa figura aqui, ó, essa parte aqui é um triângulo equilátero, tá? Aqui, ó. Aqui nós temos um triângulo equilátero. Se aqui é um triângulo equilátero, os lados dele têm as mesmas medidas, né? Aí vejam, se os lados têm as mesmas medidas, e ele diz, ó, que cada lado do triângulo equilátero é 3, então se aqui mede 3, tá? Essa parte aqui de cima, ó, desse ponto aqui que eu estou fazendo para vocês até esse, também vai medir 3, não é verdade? Da mesma forma, a gente vai ter que essa distância desse ponto até esse aqui também vai medir 3, não é? Vejam só, pessoal, se a base do retângulo original é 9, né? Vou colocar aqui, ó, esse 9 centímetros aqui. Então, é importante dizer que todas as medidas aqui estão em centímetros, né? Então, não tem problema de calcular o perímetro direto. O que é que a gente vai ter, ó? Vê, a gente sabe que isso aqui é um triângulo equilátero, ó. Desse ponto aqui, ó, vou colocar aqui o ponto A, aqui o ponto B. A distância entre esse ponto A até chegar no ponto B aqui é 9, né? Que é essa mesma medida aqui de baixo. Como aqui mede 3 e aqui mede 3, por conta dos triângulos equiláteros, aqui só vai sobrar 1,5. Então, aqui mede 1,5 e aqui também vai medir 1,5. Tá certo? Essas medidas aqui, ó. Essa aqui é 1,5 e essa aqui também é 1,5, tá? Então, é importante para a gente deixar isso claro para vocês, porque isso aí vai fazer parte do nosso perímetro. Então, deixa eu tirar esse A daqui e esse B para não atrapalhar aqui o nosso entendimento. E vamos calcular agora o perímetro com todas as medidas em centímetros. Vê, ó, o perímetro dá uma volta completa. Então, vamos dizer que eu estou partindo aqui desse ponto aqui, ó. Que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Deixa eu fazer de vermelho aqui. Estou partindo aqui desse ponto, ó, vermelho, e vou dar uma volta completa aqui no entorno da figura, tá bem? Então, colocando aqui as medidas, ó, para cá, ó, se eu andar daqui para cá, a gente já vai ter 9, né? Então, a gente já vai ter 9. Para cá, essa medida aqui é 3, aqui também é 3. Então, já vou ter 3 mais 3 daqui. Então, 3 mais 3. Subindo aqui agora, ó, daqui para cima, essa parte aqui, ó, acompanhando o meu mouse, a gente tem mais 3. Aqui eu tenho 1,5. Descendo agora aqui, ó, nós temos mais 3, pois é lado do triângulo equilátero nesse segmento. Subindo aqui, ó, nós teremos aqui mais 3. Descendo aqui, eu tenho mais 3 e subindo mais 3 aqui de novo. Então, 3 duas vezes, tá? E ainda, falta a gente fazer aqui, ó, essa distância aqui, que é 1,5. Deixa eu colocar para vocês aqui. 1,5. Descendo aqui, eu vou ter mais 3. 3 para cá. Então, falta só calcular agora aqui e aqui. Então, aqui a gente vai ter 3 e 3, pois essas medidas aí são lados do triângulo equilátero. Tá bem, pessoal? Então, dei uma volta completa aí no entorno dessa figura, ou seja, a gente percorreu aí o perímetro dela. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, que a soma dos lados, né? Observa que a gente somou aqui todos os lados, representa o perímetro. E se a gente fizer toda essa soma aqui, esse perímetro ele será igual a 42 centímetros. Logo, a alternativa correta aí para a gente é a letra D. Certo, gente? Então, a gente encerra aqui essa parte teórica sobre o conceito de perímetro. E eu vou trazer para vocês agora alguns exercícios propostos. Então, vamos a eles. E aqui, pessoal, para encerrar nossa aula, estou trazendo os nossos exercícios propostos. Observe que aqui temos 4 questões que envolvem o conceito de perímetro, tá? Então, vamos lá tentar fazer as questões. Qualquer dúvida, vocês podem aí postar no nosso canal, que eu vou aí ajudando vocês. Então, encerramos aqui mais uma videoaula e até o próximo vídeo do nosso canal. Tchau, tchau!